me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora uma videoaula sobre protocolos de rede. Os protocolos apresentados serão FTP e TFTP. FTP. O protocolo FTP, propriamente dito, é um protocolo de transferência de arquivo. Desde os primórdios da internet, ele é responsável por enviar arquivos para a web. Serve basicamente para que usuários possam enviar ou receber documentos por meio de um endereço no navegador ou um software instalado no PC. Ele é usado para transferência de dados na camada de aplicação. Isso é uma grande característica dele. Funcionamento. A transferência é feita entre o servidor e um host. No servidor é o local onde o arquivo fica armazenado, enquanto o host é o que faz a solicitação para receber o arquivo, ou fazer o download ou upload. A conexão é sempre autenticada por um nome de usuário no servidor. O usuário que estabelece a conexão com o servidor FTP, ele realiza essa conexão por meio usando uma conexão TCP/IP. Sempre é bom falar que o FTP se baseia no protocolo TCP de transferência, que ele verifica a transferência sempre para não haver perda de dados. Ele trabalha com duas conexões simultâneas. A de controle, utilizada para trocar informações de como usuário e senha, informações assim, mudança de diretório, inserir ou apagar arquivo. E a conexão de dado, que serve para enviar o arquivo solicitado para o cliente. Dizemos que o FTP possui informações de controle de banda, porque nessas solicitações ele cria esses ficheiros aí, esses cabeçalhos que possuem tudo isso, que seria conexões de controle. O FTP possui uma conexão não persistente na conexão de dados e uma persistente na conexão de controle. Esse tipo de ação gera conexões de estado, que limita a capacidade de sessões simultâneas do servidor. Ou seja, por tudo essas verificações, ele não é infinito assim, essas conexões. Ele tem um número que excede. Não que ele pode sim mais de uma, mas ele tem um número. Ele são conexões finitas, não infinitas para transferência. Se você reparar na imagem, tem nesses blocos aqui, tem o PI, o DTP do servidor, o PI do cliente e o DTP do usuário. Vou explicar eles agora, mas depois eu explico como funciona essa hierarquia de transferência de arquivo. O DTP é o processo encarregado de estabelecer a conexão e gerenciar o canal de dados. O PI é o intérprete do protocolo que permite comandar o DTP, com a ajuda de comandos recebidos no canal de controle. O server PI se encarrega de ouvir os comandos que provêm do user PI no canal de controle em uma determinada porta, e de estabelecer conexões para o canal de controle e de receber neles os comandos FTP. O user PI se encarrega de estabelecer as conexões com o servidor FTP, de enviar os comandos FTP, de receber as respostas do servidor PI. E controlar o user DTP se necessário. Mas agora eu vou explicar melhorzinho como funciona isso. Primeiro na conexão, o usuário manda uma solicitação, né, que veio pela porta 21, por questão de segurança, porta meio padrão. E nisso o servidor faz uma verificação, que é o usuário. Se a verificação for positiva, então ele deixa a conexão aberta, né, e manda a solicitação agora para começar a fazer o download do arquivo. Quando o cliente começa o download do arquivo, isso abre-se a porta de download, onde que começa a transferência. Lembrando que no canal de controle, né, quando ele foi pedir para dar sobre o arquivo, se ele existe lá, usuário e senha, digitou o arquivo existe, como mais ou menos assim trabalha na porta 21, enquanto na 20 é o processo de download ou de upload, a transferência de arquivo acontece na porta 20, o padrão. Não que não possa mudar também.
Agora as aplicações do FTP, ele é bastante útil para pessoas que possuem disco virtual na rede. A pessoa coloca o HD, deixa em rede, deixa virtual para acessar de outros lugares, isso é bem útil. Para quem também criou um site e tem um sistema de hospedagem, e também para transferências web, né, que é o mais comum que nós expliquemos. Suas especificações são que as duas conexões paralelas é um protocolo de estado. Sua conexão de dados, na conexão de dados ele usa a porta 20 e na conexão de controle ele usa a porta 21. Agora o protocolo TFTP. Ele vem do acrônimo Trivial File Transference Protocol. Ele é um protocolo de transferência de arquivos trivial. É um protocolo de transferência de ficheiro muito conhecido, né? Ele é muito simples, semelhante ao FTP, e geralmente é utilizado para transferir arquivos pequenos, como eu disse, ficheiras, né, entre hosts numa rede. Tal como quando um terminal remoto ou um cliente inicia o funcionamento a partir do servidor. Ele se baseia em um modelo de transferências em tempo real, ou seja, ele é o contrário do FTP, né, que se baseia no TCP, que tem a verificação e tudo. Já que é tempo real, é o UDP, tenta transferir arquivos mais rápido possível por um ficheiro. Mas verão a seguir que mesmo assim ele não é uma transferência rápida. Toda transferência começa com um pedido de leitura ou escrita de um arquivo que sirva também para pedir uma conexão. Se o servidor conceder o pedido, a conexão então está aberta e o arquivo é emitido em blocos fixos, comprimido de 512 bytes. Na verdade, isso era o padrão dele, mas ele consegue mandar blocos um pouco maiores, assim, de 512 agora, mas não muito maior. Cada pacote contém um bloco de dados e deve ser reconhecido por um pacote de reconhecimento antes que os pacotes seguintes possam ser emitidos. Então, isso na verdade é porque ele tem um cabeçalho. Vou mostrar agora como assim, antes, ele verifica uma coisa antes para depois começar a transferência dos blocos. Nesse cabeçalho, na verdade, tem quatro grandes pilares essenciais, né? Digamos assim. A requisição de leitura, que é os requisitos da transferência, que precisa para a transferência acontecer. Tipo, isso é o que ele... Você manda e você manda, ó, eu tenho o meu pacote é assim, tal velocidade, essa é a minha requisição de banda. E agora acontece a requisição de escrita, que é a resposta da requisição, dizendo como o servidor trabalha. Depois disso tem o reconhecimento do que está sendo transferido e também tem os erros, quando você fala no processo, como ceder o tamanho do disco, cair a rede. Essa imagem aqui ilustra bem como funciona. O cliente manda a requisição, seus parâmetros, isso na porta 69. Mas quando ele mandou para o servidor gera uma outra porta automática. Uma porta padrão aqui. Quer dizer, não é uma porta padrão, é uma porta automática. E responde a condição que irão trabalhar os dois. Sendo assim, quando o cliente recebe isso, começa a transferência de arquivo. A transferência como é que ele sabe quando a transferência acaba? Quando excede o tamanho total que estava no cabeçalho, como essa característica, ou quando o último pacote é menor que o pacote combinado no começo. Esses gráficos aqui é para ilustrar e mostrar o comportamento comparando com o FTP. Pode ver que o tempo de transferência do TFTP é maior que ele, e a vazão também da banda é menor. Então o FTP é muito superior a ele, por isso que ele é só usado para ficheiros curtos, por mais que seja transferência por reais usando o DP. Suas aplicações. Ele está disponível para quase todos os sistemas operacionais e firmwares, desde os dispositivos gerenciáveis como impressoras, switches, APs. Ou seja, tu deixa isso para atualizar atualizar automático do roteador para atualizar toda vez os updates dele. E para impressora é para descobrir quem está na rede, como trabalhar numa rede interna. Tamanho pequeno a grande porte.
Se usa atualizações programáveis, como atualizar o seu roteador, como eu havia falado, outros farmers, mas muito do que se usa essa tecnologia era para download de arquivo em linha. Mas muito do que usa essa tecnologia ainda é para download de arquivo em linha de comando. As pessoas muito usam ainda isso. E das respostas também do arquivo. Que na verdade isso começou assim, né? Os downloads do arquivo. O começo era assim, ainda usa ele. Tem essa característica. As suas especificações. É a listagem do arquivo, tamanho, as características, cabeçalho, criação de diretórios, o uso da parte 69, no momento que é mandado a solicitação, porque depois é gerado uma porta aleatória do servidor para a troca de dados, e usufrui do conceito DP, que não tem a verificação se há perdas. Ele tem a verificação de erros que ele tem, mas não é sobre perdas. A verificação é se o disco excedeu algo desse gênero ou caiu a banda, mas não sobre a perda de pacote. Se cair um pacote, vai continuar até o fim, ou vai dar erro e não vai dar certo, mas não vai voltar a receber esse mesmo pacote, caso houver o erro. Então é isso, foi uma explicação assim meio breve sobre os conceitos, porque foi um desafio também para a equipe isso. Estávamos bem por fora. Tentemos explicar como pôde, mas fica aí. Joinha aí, pessoal.